Ela altera o alvo de infração. Tá aqui piscando. Vou deixar ali. Você só deixa ligado assim. Não precisa ficar mirando nada não. Deixa pra cá. Terminou. Desliga. Entrega a roupa. Obrigado. Qual o seu nome? Não é do fato. Mas do momento, quer dizer, não, tá errado. Aí ela vai reanalisar. De Caetano Veloso. Né? A mãe de Você tem Caetano. que dar uma oportunidade a ele de novo para se manifestar. Justamente iniciar nada. Pode aumentar. Eu vou explicar um caso bem prático mesmo. Nós fizemos uma auto-constatação em que o infrator, ele furou 3 palmeiras imperiais. A pessoa que denunciou pegou pelo vídeo de segurança, viu que era ele mesmo, que era o proprietário da casa. Furou. Ele com a máquina de furar. Ele contratou um terceiro e com a máquina de furar ele furou para botar veneno. E depois aplicou inseticida nas palmeiras. O que aplicou a gente não viu, mas aplicou. Estava no vídeo, então isso tudo está bem explícito no nosso processo. Está bem explícito no nosso processo. Nós jogamos a multa mínima. 3,4 por ato. Esse aí eu até gravei. Baseado na lei, né, no artigo, mas nós não jogamos agravante nesse caso. Nós jogamos o mínimo da árvore, por árvore. Ele pode entrar no recurso dele achando que a multa foi alta demais, mas ele não vai ter... Ele não vai pedir a redução, ele vai pedir a exclusão. Né? Agora eu só tenho que ver se não tinha agravante, né? A gente não trocou agravante. Provavelmente nesse caso aí tem agravante. Sim. Aí nós não jogamos, mas a Jada pode colocar agravante? Pode. Ela pode falar, vocês fizeram errado. Agora, o problema é o seguinte, como vai anular, porque o auto de infração não está escrito ao agravante. Agora, tem que levar em consideração também o seguinte, tem certas coisas que durante o julgamento ali, se não foi cogitado, não foi cogitado. Se ele entra para a defesa e não cogita. Não cogitou nem. Por exemplo, que tinha uma atenuante e que não foi levado em consideração. Aí a gente ele não argumentou esse fato. Ele não argumentou esse fato. Se não argumentar e teve a pedinha atenuante, ele não foi argumentado, você não tem a obrigação de olhar. Óbvio que assim, de ofício, a gente pelo princípio da autotutela, a administração pública pode rever seus atos. Seja para melhor para ela ou para pior. Né? Mas se a gente for jogar, acho que vai piorar para a administração. Acho que vai piorar para é importante a gente ter em mente o seguinte: a administração pública ela age nos contornos da lei. Ela não pode desbordar nem para mais nem para menos. É a lei. Então, o parâmetro dela é aquilo ali, nem para mais nem para menos, é o que a lei diz. Nesse momento, é o que eu falei, o ser humano é mero instrumento. A lei que está conduzindo. Lógico que tem um espaço aí de discricionalidade, as pessoas entendem o que está acontecendo, mas a lei diz o caminho. Né? O Jefferson, em caso que o usuário, o infrator, o gerente, o responsável legal, não querendo assinar uma autorização. Você tem fé pública, você assina por ele e acabou. Você disse, acho que no bloco está escrito lá. Fiscal a verba no mesmo, averbando a recusa, é isso? Não, eu acho que no auto de infração de vocês tem lá, recusou-se a assinar. Assina ali, marca ali, acabou. Você tem fé pública, vai ser publicado no Diário Oficial a multa. A multa não, o auto de infração. Tá. A Jada tem o poder de diminuir ou aumentar a multa, ou simplesmente só a correção da legislação aplicada? Não. Às vezes a legislação está correta, o dispositivo infracionário está correto, a sanção está correta, mas o valor da multa está errado. Tem que aplicar o valor da multa correto. A Jada pode reformar para cima ou para baixo. A diferença é o seguinte, se ela reformar para baixo, você não precisa devolver pro autuário, porque ele não teve prejuízo. Se for para cima, você tem que devolver para ele informando, ó, fizemos uma gradação aqui.
apresenta defesa em relação a isso. Né? Ele não vai falar do fato, o fato já está sendo analisado. Se aumentou é porque o fato ocorreu. Agora ele vai ter que apresentar uma defesa em relação ao aumento. Aí ele vai falar, não, pelos critérios estão errados, porque pelo segundo critério tinha que ser menor e tudo mais. Aí é com ele. Agora o processo, a abertura do processo na fiscalização, quando recebe a denúncia, seria um processo desde a abertura do processo de denúncia para o segmento todo, para ir para a Jari, faz uma constatação, faz infração, vai para a Jari e depois vai para o conselho. O único processo. Divide. Não, o único O processo. único processo, O único processo tem a vida todinha do fato dentro daquele processo. Tudo. O Conselho de Meio Ambiente, com distância superior do sistema de meio ambiente, pode converter multa e pode sugerir a conversão de prestação de serviço para qualquer caso. Cara, Henrique, sugerir até pode, mas primeiro quem tem que pedir é o autuado. Sim, se houver. Aí, por exemplo, ele sugeriu em recurso, né? Falar do conselho, ele sugeriu. O conselho vai ter que ouvir o secretário, pode até encaminhar com uma sugestão, ó, achamos interessante e tal, mas o poder de decidir se vai fazer ou não é do secretário. Aí o secretário diz, ó, quero. Aí vai ficar meio estrúxulo, né? Vai voltar para o conselho que sugeriu fazer, ratificar a decisão dele, mas sugerir pode sugerir. Se vai acontecer. Até por uma faculdade também. Mas essa não é a constituição do Conselho. Ele está só como órgão executivo. Para decidir se vai fazer ou não. Mais alguém? Mais alguém? O fiel depositário, fiel de pressão de material proibido. Para quê? Fiel depositário. Material, ou a pressão de material pretexto proibido. No caso de aconteceu lá com o cima, e não tendo lugar para guardar o material apreendido. Como é que o servidor público não tendo guardar o material? Você vai botar o próprio suposto infrator como depositário fiel. É o que a justiça faz, o que o INEA faz. Ele vai ser o próprio depositário. Ele presta conta. Ou então a administração pública arrumar um galpão. Galpão, isso aí. É mais Não, A guarda tem um local? Aí você fica como depositário fiel? Aí não, o Nildo não. Quem fica como depositário fiel é o poder público. Está tentando fazer os tempos. Vai ter espaço fechado. A fiscalização ambiental pode usar o espaço da guarda? Para guardar? Para guardar. Pode, não vejo problema não. Agora, quando chegar lá o equipamento, a guarda vai fazer um registro de entrada, não sei se vocês fazem um cadastramento. Ela presta a conta dele, esse é o problema, ela presta a conta dele. Ela tem que prestar a conta Essa dele. conta, né? Ela presta a conta. Esse é o problema. Ela tem que prestar a conta. Se ela não prestar, ela responde pelo bem depois. Mais alguém? Agora, o Jefferson, está me deixando um pouco preocupado. Isso é É normal. a questão pelo conselho. Mas o conselho está me deixando uma situação assim muito, porque ela faz recurso de última instância, né? E a gente teve os pareceres lá, que foi encaminhado ao conselho, que eu não quero, não sei se a gente faz agora, continua depois, eu não queria nem citar nome, mas que demonstra total desconhecimento da lei. E aí a gente tem que dar uma aprimorada no conselho, né, porque a gente está trazendo uma coisa de importância, uma coisa de valorização do conselho, né, dando uma conotação importante a ele, não só nessa questão de ter uma fase recursal da lei, mas também dentro dos licenciamentos,
né? Trazendo as resoluções do Comanza, as decisões. Isso está dando corte. Tanto que, para a conferência, a gente trouxe mais o Conselho como, né, como esse modulador, esse articulador de toda a conferência. Então, eu acho que a gente talvez tem que começar a articular isso mais dentro do Conselho, né, conversar com as pessoas mais. Por isso que eu entendo que a reunião presencial numa fase dessa é fundamental, porque ela acalora mais e desperta mais o interesse das pessoas sobre mais o assunto. Né? É olho no olho, é sentimento, é sensação, né? Traz mais a questão da discussão, né? As pessoas também se colocam de uma forma mais apropriada. Eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão. A gente está aberto a discutir, tá? O espaço lá da Secretaria está aberto, mas a gente tem que trazer, até para dentro da Secretaria, tem muitos conceitos aí que estão muito na área jurídica, são áreas de subjetividade muito grande. Né? Os conceitos aí tem que trabalhar em cima deles. Né? Até a gente lá, a gente está falando, eu trabalho mais de 40 anos nisso. Isso sempre foi problema dentro da União. Essa subjetividade de tudo, né? E nessa coisa de democracia, da gente ponderar tudo, que a gente não tem que ponderar tanto, né? Então, mas é complicado, né? Para quem não tem essa coisa. Então, a gente precisa trabalhar, mesmo internamente, a gente tem que trabalhar esses conceitos, tá? Discutir, não há problema, é discutir, para a gente começar a afirmar posicionamentos. E agora, só que isso a gente está dentro da Secretaria. Agora, a gente externamente, é do Conselho Aberto, a gente tem que começar a discutir mais essas coisas, né? Vocês que são da área de direito, puxar mais essa questão, né? Enfocar, para que as pessoas se despertem nisso. Eu não sei se a gente discute agora, se tiver tarde, se tem alguma coisa para discutir. Tarde, né? Vamos recompor a mesa? Porque aí a gente vai passar as orientações, o que vai acreditar direitinho. Vamos lá, Rebeca? Ô Jefferson, última pergunta. Como garantir o áudio de edição? Como garantir o áudio de edição? Como que você vai garantir que a interdição ocorra? De fato, real. Você interditou um lugar, você vai lacrar ele, né? E a gente tem que partir da premissa que as pessoas vão obedecer ao poder público, né? Porque se a gente partir da premissa que não vai obedecer, para que lei? Né? A gente já entra para a barbárie já. Você vai lacrar se o cara rompeu lá, que houve uma desobediência, começa que houve uma desobediência pela autoridade, que já configura crime, então já pode ser lavrado, já pode ser conduzido à delegacia. Né? A galera do Ronildo aí se amarra nisso. Sobrou para você. Não respeitando isso ainda, né? Tem as ações naturais do poder público, entrar com a devida ação judicial. Aí, tipo assim, não dá pra gente, Caldas, a gente cercar e imaginar todas as possíveis dificuldades e acontecimentos que vão ocorrer, porque isso é impossível. A vida é dinâmica, né? As pessoas são dinâmicas e as pessoas não gostam de sofrer coerção, isso é natural, né? Então, vai, mas isso é um processo. O que o René estava falando mais cedo, agora há pouco aqui pra gente, é que as coisas estão mudando. A gente espera que esteja mudando, a gente está trabalhando para mudar para melhor, né? Apesar de algumas das pessoas acharem que talvez não esteja mudando para melhor, mas a gente já está acreditando nisso. Eu acho, e pode até discordar de mim ou concordar o Ronald que está aqui, que eu acho que é a pessoa mais antiga, apesar de ser um garoto, é a pessoa mais antiga dentro do Conselho Municipal, né? Mais antiga dentro do Conselho Municipal, talvez esse tenha sido o momento da história do Conselho que ele está sendo mais orgânico, né? E a administração pública está
entregando ao Conselho atribuições que são dele e que realmente busca respeitar o que o Conselho vai decidir, colocando o Conselho no papel que ele tem que ser. Né? Então eu acho que é uma tarefa. Tem suas dificuldades? Tem. As pessoas vão ter que estudar a legislação, vai ter dificuldade, vai fazer errado, eu tenho certeza que vai fazer errado. Né? Mas a gente caminha para tentar fazer o certo. O erro faz parte do processo. As pessoas só acertam quando tem erro, porque senão não teria o acerto. Né? E eu agora estou fazendo sociologia, eu estou filosofando às vezes. Então, é só para complementar, como a gente está agora, a gente está com uma lei estruturada para a guarda ambiental atuar, eu vou, quer dizer, eu já estou estreitando contato com os comandantes, como eles têm uma atuação ostensiva, quando tiver uma requisição, certamente eles participarão lá do ato, fazer de lado. Então, eles poderão fazer fiscalizações independentes e aleatórias e constatar se está sendo usado, se houve adulteração, fazer de lacre, adulteração é de lacre, já é um ato. Gente, agora, tudo a gente constrói. Né? Para construir tem que ter mais um início. O que a gente está colocando é uma legislação, né? Que a gente está abrindo todas as possibilidades, tanto para quem autua e para o autuado. A gente está trazendo uma questão ampla, uma discussão ampla, e com uma possibilidade, né, de todos terem direito a recurso, buscar os seus direitos. Você só constrói alguma coisa consistente dentro de uma discussão bem ampla e com os direitos bem coisa definida. Eu sempre trabalhei mais dessa forma, tá? Bem claro. Tá? E a gente não mistura as coisas, então a gente tem que ter uma ação consistente. Né? Para ter consistente, a gente tem que se absorver da informação, né? A gente tem que estudar. Né? E isso aí eu acho que não tem problema. Você já tem experiência nisso. Eu vejo mais um problema na área de licenciamento. E a gente tem que trazer isso para dentro do Conselho. Né? Eu acho que é o sistema mais democrático que tem. Eu me lembro que, sei lá, 20 anos atrás, quando foi criado mais o Conselho, a gente não conseguia espaço dentro do Palácio da Cultura. O auditório estava... Não cabia as pessoas que estavam lá de fora para selecionar, né, quem ia participar, quem são os membros, quem ia representar a Banco Conselho. Uma confusão doida. Hoje, a sociedade está perdendo isso aí, né? Essa ação participativa, nessa discussão, está todo mundo, acho que, sei lá, cada um tem tantos problemas que a gente não está tendo isso. Então, a gente está, no Conselho de Meio Ambiente, dando e na época não tinha consistência em nada. O Conselho meramente era uma figura, né, que não tinha, né, quase poder nenhum. Depois a gente está dando poderes, está dando, né, coisas concretas para que a gente possa ter um conselho. Quanto mais responsabilidades a gente tem nessa concretude, mais a gente tem que se especializar na decisão que a gente vai dar, porque isso gera consequências. E daí veio a ideia do Renê da gente fazer um cursinho para tratar dessas questões legais, porque nós três aqui, com a exceção do Renê, estudamos para poder saber todos os conceitos jurídicos, mas ninguém é obrigado a saber isso. Então, eu que estou representando a Câmara Técnica Normativa, eu tenho mais essa ligação direta com as normas que a gente vai construir dentro do Conselho, e também posso ser uma referência de tirar dúvida. E a gente agora teve um ano passando, né, teve um geralzão da lei, e na parte da tarde a gente tem exatamente essa ideia de trazer quais são os problemas. Vamos ter que pegar aqui um recurso que a gente tem que analisar. A gente vai analisar esse recurso, o que essa definição aqui significa? Porque agora na parte da tarde que a gente vai desmistificar o que foi apresentado na parte da manhã. O que o Jefferson falou, ele falou, e no final
fazer. Agora a gente chegou na gente. Por quê? Porque nós somos o final, nós somos a parte de análise do recurso. Mas é importante a gente saber as normas que fazem a estruturação do auto de infração, o que pode levar à nulidade, porque nessa experiência aí de alguns anos, porque eu não preciso dizer quantos, nessa experiência aí de alguns anos, se tem alguma coisa que a gente consegue tirar da infração ambiental, é quando se anula um auto de infração por alguma bobagem. Você sabe que a infração existe, aí vem um auto de infração que tem algum vício, aí lá na frente não tem jeito, ele vai ser anulado. Então é muito importante a gente saber, esse auto de infração aqui, ele está válido, ele está nulo? E aí entra a parte do pessoal da fiscalização, porque ele sabendo quais são os requisitos de validade do auto de infração, ele vai fazer um auto de infração válido, não vai esquecer nenhum detalhe. Não vai, por exemplo, colocar uma multa posteriormente, se a gente tem uma decisão que na multa você coloca em reais, não coloca e o fica. É nulidade também. E é muito natural que você, convivendo no dia a dia, falando em reais, você cometa um erro. Um erro que pode ser básico, mas anula tudo, porque todo um trabalho sério que vem sendo desenvolvido. Então, na parte da tarde, a gente vai fazer mais isso. Mostrar qual é o problema, vamos julgar o recurso com base em tudo aquilo que o Gerson falou. Então, vai ser mais dinâmico e é de suma importância, porque é a hora que a gente vai concretizar aqueles entendimentos de mais cedo. E uma outra coisa importante... O livro de presença, por favor, quem já assinou, eu vou colocar o e-mail que a gente vai encaminhar o certificado, a Bia vai encaminhar o certificado para cada um de vocês, através dos e-mails, né, que estão ali indicados, até por uma questão até de meio ambiente também, para a gente não usar papel, e encaminhar o certificado assinado via online, tá? A gente vai dar por encerrado então essa primeira etapa, que é, vamos chamar de etapa teórica, né, da legislação em si. E a gente para agora meio-dia e volta às 14 horas. É isso? Por favor, gente, às 14 horas, porque a gente tem muita emoção para ter na parte da tarde. Nada de dormir depois do almoço. Por favor. Já dormiu tarde?